Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós vamos estudar nesse dia a lição da revista Compromisso, da Escola Bíblica Dominical das Igrejas Batistas, com o título Aspectos Essenciais da Doutrina da Salvação. E ela aborda os capítulos 1 e 2 do livro de Efésios, da carta que Paulo escreve a Efésios. E essa carta, ela é muito importante para nós, porque os 3 primeiros capítulos nos fala da doutrina, é uma parte bem teológica, e depois os capítulos seguintes, eles abordam questões práticas do Evangelho. É o dia a dia do cristão em que ele vem abordar. Essa carta foi escrita por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo, logicamente, né, quando Paulo então escreve esta carta a partir da prisão em que ele se encontrava em Roma. E ele escreve também as cartas aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Nesse mesmo período, estas cartas foram escritas. Éfeso era uma cidade muito importante, era a capital da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E ela era o principal centro político, comercial, educacional e religioso da Ásia Menor. Ali naquela cidade tinha o templo, a deusa Diana ou Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E essa carta, ela foi escrita por Paulo para uma igreja que havia nascido quando ele faz a sua segunda viagem missionária. Nesta segunda viagem, ele deixa naquele lugar um casal que estava acompanhando ele, Áquila e Priscila, homens religiosos, homem e mulher, né, com ali aquele casal que era bastante dedicado, e eles ficam encarregados da pregação do Evangelho. Nós temos a narrativa disto em Atos no capítulo 18, nos versículos 16 a 21, quando Paulo então deixa ali Áquila e Priscila. Porém, quando Paulo retorna na sua terceira viagem missionária, e ele passa ali mais ou menos 3 anos, é que ele consolida então aquela igreja. E ele faz com que aquela igreja permaneça ali firme. Foi necessário que ele saísse da cidade de Éfeso, mas ele manda posteriormente Timóteo para que estivesse ali naquela igreja. E Timóteo fica por mais ou menos 1 ano e meio naquela localidade. Nós vemos na narrativa de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, que Paulo manda Timóteo para aquela localidade para combater os ensinos de Himeneu e Alexandre. E diz então que esses 2 homens estavam disseminando ali fábulas e genealogias sem fim. E lá no capítulo 4, versículo 3 da primeira carta a Timóteo, ele diz também que eles estavam fazendo a proibição de casamentos e a abstinência de alimentos. Isto estava pervertendo o Evangelho. E era necessário agora consolidar novamente o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que foi pregado por Paulo. Mas aquela igreja, 30 anos depois que Paulo escreve esta carta, recebe do próprio Senhor Jesus Cristo a repreensão, porque eles abandonaram o primeiro amor. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 1 a 7, Cristo Jesus manda João escrever as cartas às igrejas, e na carta a Éfeso, aos Efésios, ele diz que eles abandonaram o primeiro amor. Já era uma igreja que não perseveraram na doutrina com o sentimento. Diz então lá em Apocalipse que
Cristo tinha uma coisa a favor deles, que eles detestavam as obras dos nicolaítas. E então o abandono da doutrina verdadeira não aconteceu, mas eles deixaram a paixão pela mensagem do Evangelho. Eles já faziam como que algo mecânico, algo automático, e querendo, não preservando a doutrina, mas sem se entregar de coração. E esta carta que Paulo escreve, apesar que foi antes dessa advertência do Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra então que aqueles homens, se tivessem atentado para a grandiosidade do evangelho que foi pregado a eles, jamais teriam abandonado esse amor, esta paixão pelo evangelho. O texto áudio da nossa lição encontra-se em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, em que nós vemos neste texto Paulo dizendo que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ora, Paulo estava dizendo, olha, vocês receberam um dom, um presente. Vocês receberam um presente através da fé. E por ser por meio da fé, não há nada que vocês façam que possam merecer esta salvação. Basta crer. Que mérito existe em apenas crer? E aqueles homens precisavam compreender esse grande amor de Deus, que em razão da graça de Deus, da dádiva, o dom de Deus que Ele dá, a salvação. Ele dá a salvação mediante a graça. Por quê? Porque deu a salvação a pessoas que não mereciam, que não fizeram nada para que pudesse merecer esta salvação, a não ser crer. Mas, mais ainda do que simplesmente não merecer, nós temos que ver o que é que deveria acontecer com esses homens. Ora, a palavra de Deus diz que quando o homem se afastou de Deus, ele pecou, rebelou contra Deus, e o pagamento por esta rebelião é a morte. O pagamento, o salário do pecado é a morte. E todos os homens então deveriam morrer. E não morrer apenas essa morte que nós experimentamos hoje, que é a morte física, mas também a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. E Paulo então vem dizendo que, olha, nós todos merecíamos a morte, mas Deus não nos deu tão somente o perdão pelos pecados, por essa rebelião. Ele nos deu a vida eterna e Ele ainda possibilitou que nós fôssemos seus próprios herdeiros. Veja que a criação do universo tem vários elementos. Os elementos materiais, o ar, o fogo, mas tem também aqueles que têm a vida, como são as plantas, é uma vida, tem os animais, mas nós fomos feitos superiores a toda a criação. E nós recebemos então um espírito que pode ter comunhão com Deus. Mas mais do que isto, Deus nos escolhe então para que pudéssemos ter essa comunhão com Ele e habitar no seu reino superior, que é o reino celestial. E Paulo então, ele diz que em razão disso, que nós fomos restaurados, a graça de Deus nos restaurou para o louvor da glória de Deus. Mas como é isso? Efésios capítulo 1, versículo 6 diz que para o louvor da sua graça que nos deu gratuitamente no amado, é que Ele então nos salva para isso. Isso para poder demonstrar a grandeza da graça de Deus.
Quando nós vemos que é o louvor da glória da graça, nós estamos dizendo que nós somos salvos para demonstrar a grandeza da graça de Deus, para demonstrar e despertar no homem o reconhecimento da graça de Deus, para que o homem ele venha louvar e glorificar, reconhecer a grandiosidade da graça de Deus. É isso que o versículo está nos dizendo. Olha, nós somos salvos para reconhecer, para louvar e para demonstrar a grandeza da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor que Ele tem pela sua criação e por aqueles que Ele colocou e nos posicionou perante toda a criação como sendo a coroa da criação. Mas quando nós pensamos na criação, nós vemos apenas a criação que nos é visível. Mas nós temos uma outra questão que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas nos foi revelado. As questões espirituais. Diz a Bíblia que Satanás era um anjo de luz, um anjo encarregado de apresentar a Deus todo o louvor da criação. E Satanás um dia encheu o seu coração de inveja de Deus e achou que ele não merecia todo o tributo, todo o louvor que a própria criação prestava a Deus, toda a honra e toda a glória que os anjos prestavam a Deus. E Satanás então invejou a Deus e quis estar não só no lugar de Deus, mas quis estar acima de Deus. E quando ele se encheu o seu coração de inveja, ele então foi condenado por Deus e ele foi lançado fora do reino celestial. E diz as Escrituras que ele arrastou 1/3 dos anjos com ele. Ele já havia atraído, já havia seduzido 1/3 da criação. E depois disto é que Deus cria o homem. E cria o homem à imagem e semelhança. E no estado que o homem estava, no Éden, quando o homem estava caminhando pelo Éden, Satanás viu aquele homem e reconheceu que ele era a imagem e semelhança de Deus. E se encheu novamente de inveja. Como que Deus pode agora fazer uma criatura à imagem e semelhança dele? E Satanás então tenta seduzir o homem para que ele viesse a pecar, para que ele descumprisse aquilo que Deus havia dito para ele, não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e do fruto da árvore da vida, que ele não poderia tomar dela, caso contrário ele ficaria imortal, haveria de viver então eternamente. E Satanás seduz Eva e seduz Adão para que pudessem cair. E quando Adão desobedeceu, ou mesmo um pouco mais à frente na história da humanidade, quando toda a humanidade se afastou, permanecendo apenas Noé, fiel a Deus, o Senhor Deus poderia ter destruído toda a humanidade. Ele poderia deixar que o homem viesse a morrer sem nenhum descendente. Ele poderia matar, fulminar aqueles homens que haviam pecado e deixar sem nenhuma descendência, e poderia recriar tudo o que ele fez. Mas não, ele decidiu que ele haveria de continuar, haveria de dar vida, e a vida que o homem havia perdido com a desobediência, a vida eterna, e ele decide então que haveria de resgatar esse homem. Mas certamente Satanás se apresentou
a Deus, assim como nós temos a narrativa de Jó, que Satanás se apresentou a Deus no meio dos seus filhos, no meio dos anjos, e ele certamente se apresentou a Deus e quis acusar o próprio Deus de não ser justo por não ter banido da face da terra, não só do jardim, por não ter banido da face da terra Adão, por não ter matado ele na hora que cometeu o pecado. Porque Satanás é o acusador. E ele certamente acusou a Deus, o próprio Deus, de injustiça. E Deus então determina que aquele pecado deveria ser pago, sim. E o primeiro sangue inocente que foi derramado foi do animal, do qual Deus tira a pele, faz uma roupa para Adão e Eva. Sem morte, sem derramamento de sangue, é o que a Bíblia nos ensina. Não há remissão do pecado. E se não há remissão do pecado sem o derramamento de sangue, era necessário que houvesse o derramamento de sangue de um justo para que o pecado da humanidade fosse pago. E assim como o pecado entrou por apenas um homem, através de Adão, também a remissão do pecado entrou ao mundo através de um homem, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, aquele que deu a vida espiritual, a vida eterna a todos os homens. E Satanás agora, ele não poderia acusar a Deus, porque o próprio Deus fez o provimento para o pagamento do pecado. E Deus então resolveu pagar esse pecado com a morte do seu Filho, Cristo Jesus. O único que poderia andar sobre a face da terra sem nenhum pecado. O único que poderia então transmitir à raça humana a vida espiritual, porque ele já a tinha, porque ele tinha a vida espiritual, o próprio Espírito de Deus sobre ele. E Efésios no capítulo 4, versículo 8, diz que Cristo levou cativo o cativeiro. Ou seja, ele levou para os céus aqueles que eram antes prisioneiros de Satanás. Quando ele leva para os céus aqueles que eram prisioneiros de Satanás, libertando das garras de Satanás, ele apresenta a Deus então. Ora, eram esses que Satanás tinha tomado, eram esses que Satanás tinha levado consigo, mas que não pertencem a ele, que recebem então a vida eterna. E esta entrega final será com a apresentação da Igreja de Deus gloriosa. Mas isso também, de certa forma, já aconteceu quando Cristo volta para o Pai. Quando ele ressuscita, ele morreu, fez o sacrifício perfeito, mas por ser justo, ele recebeu o poder de Deus para retomar a sua vida, e por ter o poder de Deus para retomar a sua vida, ele também pode dar a sua vida a todos que creem. E quando ele volta aos céus, Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que ele despojou os poderes e as autoridades espirituais e fez deles um espetáculo público. Quem viu isto? O espetáculo no próprio céus. Ele demonstrou então que todos os poderes malignos, eles haviam sido derrotados na cruz. Por isso que Colossenses diz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E aí então que Cristo Jesus pode pagar o nosso pecado. E por isso que a graça de Deus restaura o homem para o louvor da glória de Deus, para demonstrar o grande amor que ele tem para com a sua criação e para demonstrar o grande poder
e a grande batalha que foi envolvida na vida e no sacrifício de Cristo. Não só no sacrifício, mas na vida, porque foi necessário que ele vivesse sem nenhum pecado. E por isso, agora, quando nós cremos, nós estamos prestando o reconhecimento a esse grande amor, a essa grande graça que Deus nos dá. E por isso os efésios deveriam ficar atentos a isto e jamais se afastar. Um outro detalhe que nós deixamos de mencionar quando da introdução é que a carta aos Efésios, foram encontradas algumas cópias dessas cartas sem o nome a igreja em Éfeso. Por isso presume-se que ela foi uma epístola universal, em que foi escrita para todas as igrejas, mas sendo a primeira dirigida a Efésios, e as demais cópias, então, eram passadas por todas as outras igrejas da Ásia. E isto para despertar em todos os cristãos esse sentimento de reconhecimento da graça e da glória de Deus. Mas o mais importante e real nisto é a segurança da nossa fé. Nós precisamos ter a segurança naquilo que nós cremos. Segurança no amor de Deus, na graça, na benignidade de Deus. E ter a certeza de que nós nascemos em espírito, nascemos de novo, porque nós cremos. E por isso nós temos um propósito bem definido nesse plano de Deus, que é o louvor e a glória de Deus, para que sejamos apresentados como igreja pura, santa, imaculada, como nos diz no Apocalipse, para que nós sejamos apresentados, então, a Deus como sendo o triunfo de Cristo Jesus. Por quê? Todas as coisas com relação à história humana, ela caminha para esse momento. E caminha, então, para o momento em que Cristo Jesus recebe de Deus todo o poder sobre o universo, o poder que Satanás queria para ele, mas ele devolve a Deus. Ele não usurpa, ele não toma para si. E mais ainda, ele devolve não só o poder que Deus deu a ele, mas ele apresenta os resgatados, apresenta a igreja que foi comprada pelo seu próprio sangue. E por isso, tudo isso, né, ele vai encontrar o seu sentido. Por quê? A graça de Deus, ela vai restaurar o homem, dando vida em Cristo Jesus. Porque antes estavam mortos. Antes eram todos destinados ao lago de fogo, onde vive Satanás e seus anjos. Mas agora nós somos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, tendo então a vida. E no Efésios 2:1 nos diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Ou seja, antes de Cristo Jesus, qual que era o estado do homem? De pecaminosidade, de separação de Deus, de rebelião contra Deus. O que o homem fez para merecer o favor de Deus, o amor de Deus, para que ele nos resgatasse? Absolutamente nada. Pelo contrário, ele se afastou cada vez mais de Deus em razão do pecado. Qual que era a vida que existia no homem? Apenas a vida material. Mas terminando esta vida, por ter herdado o pecado, estaria morto eternamente, separado de Deus. E por isso é que ele nos dá
a vida quando nós ainda estávamos mortos, ou seja, não merecíamos absolutamente nada e não merecemos, mas nós recebemos então a graça e o amor de Deus. Não houve nenhuma ação meritória por nenhum homem que pudesse justificar que Cristo viesse. É como nós vemos quando Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ele começa a dizer: Senhor, se tivesse ali 50 homens, 40 homens, 30 homens e 10 homens, mas ele não encontra ninguém capaz de dizer: por esses eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele resolve então tirar Ló. E é assim que ele faz com os homens. Ele olha para o mundo e não encontra ninguém. E ele retira aqueles que foram escolhidos. Nós vamos explicar um pouco melhor isso daqui um pouco. Aqueles que foram escolhidos em Cristo Jesus. Mas de que forma? Assim como foi com Ló, em que Abraão intercedeu e Deus tirou a Ló por amor a Abraão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele retira, ele salva por amor a Cristo Jesus. Não por merecimento nosso, mas porque ele amou a Jesus, que veio para nos resgatar. Então, fora de Jesus, todos estão mortos. O destino é a morte eterna. Mas nós somos resgatados por Cristo Jesus. No texto, algumas traduções traz vós, outros nós, que ele diz que ele vos deu vida ou nos deu vida, estando nós ou estando vós mortos nos vossas transgressões e pecados. Esse vós ou nós, ele faz referência à esfera do pecado. É o âmbito em que está o pecado, que é o mundo. Todo mundo está no pecado. E nós não estamos mortos por causa de um pecado específico, mas nós estamos mortos pela natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. E por isso nós herdamos a morte, que foi o salário do pecado. Mas em Cristo Jesus, mesmo neste estágio de morte, nós recebemos a vida. Nós precisamos reconhecer então que todo o mundo está nesse âmbito do pecado. Enquanto não tiver fé, enquanto não confessar com a nossa boca a nossa fé em Cristo Jesus, os nossos pecados, reconhecendo que nós andamos em delitos e pecados, nós não podemos ser vivificados por Cristo Jesus. E nós somos vivificados, somos salvos somente pela fé. Isso em razão da graça, do amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. E nós precisamos então caminhar tendo os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, porque foi em Cristo Jesus que nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. Efésios 1, versículo 4 nos diz que como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ora, como que ele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, antes mesmo que o mundo pudesse ser construído, porque ele já sabia o que haveria de acontecer, que o homem iria pecar. Ele já sabia que Satanás haveria de cobrar de Deus justiça, uma vez que ele foi expulso do santuário, do paraíso eterno. E ele, sendo o acusador, cobraria isto então de Deus
e como ele faz, segundo o relato, voltamos a repetir, de Jó, em que ele se apresenta e diz: olha, o homem tem sido agraciado com suas bênçãos, por isso é que eles continuam como sendo servos, por isso que eles continuam como cristãos. A igreja tem sido agraciada, mas Deus nos preserva firmes, deixando passar por provações, por tentações, para poder mostrar que nós também podemos ser salvos pela fé e pelo amor que nós devotamos a este Deus maravilhoso. Mas não é o tamanho da nossa fé, não é o tamanho do nosso amor que nós temos a Deus, é o tamanho do amor que Deus tem para conosco, a graça que Ele tem para conosco. E não existe, então, a eleição, a escolha para a salvação sem Cristo Jesus. É na obra de Cristo Jesus que Deus elege a sua igreja. De que forma? Sabendo que serão salvos todos aqueles que creem na obra de Cristo Jesus. Aí nós precisamos, então, para lançar luz sobre este texto, para entendermos melhor a eleição. Olhando 1 Pedro, no capítulo 1, lá no 2º versículo, ele diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito. Ou seja, por Deus conhecer todas as coisas desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, como diz Paulo, por Deus conhecer todas estas coisas, Ele manda Cristo Jesus e Ele nos santifica ou nos separa pelo Espírito, nos dando o Espírito para que seja o nosso penhor, para que seja a marca, o selo para a nossa salvação. E de que forma que Ele faz isso? Pedro continua. Pela santificação no Espírito, ou de que forma não? Para que Ele faz isso? Que Ele continua. Ele para a obediência e a aspersão. E aí sim, de que forma? Do sangue de Cristo Jesus. Ele nos chama para a obediência, por isso que Cristo Jesus diz que quem ouve as suas palavras e não obedece, ele não o ama. Então nós somos chamados para a obediência, e quando nós cremos e obedecemos, então mas isso obedecemos pela santificação do Espírito, não pelos nossos próprios méritos, nós recebemos a aspersão do sangue de Cristo Jesus, que era o que o sacerdote fazia no templo, lançando o sangue diante do altar, para que pudesse fazer a aspersão pelos pecados. E Cristo Jesus faz isso sobre nós quando nós cremos. E aí Pedro, então, nos mostra que ele faz isso segundo a sua presciência, pela santificação do Espírito e pela obediência daqueles que creem e pela aspersão do sangue de Cristo Jesus. É um conjunto, porque quem crê e não obedece, ele nega a obra de Cristo. Quem crê e obedece não pela ação do Espírito, mas pelos seus méritos próprios, ele procura alcançar, então, mérito para a salvação. E nós não somos salvos por mérito, mas somos salvos pela fé e pela graça do Senhor Jesus. E a declaração doutrinária da Igreja Batista, ela diz, então, que a eleição é a escolha feita por Deus. De que forma? Em Cristo. Escolheu em Cristo. Escolheu aqueles que creem em Cristo. E ele faz isso desde a eternidade, desde a fundação do mundo. E ele faz isso, então, escolhendo pessoas para a vida eterna, não por mérito próprio, não por qualquer um dos seus méritos, mas segundo a riqueza da graça de Deus. E quando nós compreendemos isso, então, nós podemos amar a este Deus que primeiro nos amou.
E a declaração doutrinária continua dizendo que isto é baseado, esta salvação é baseada na soberania de Deus. Por isso que lá em Malaquias ele diz, olha, eu resolvi amar a Jacó e aborrecer, ou algumas chegam a traduzir por odiar, mas é como se fosse aborrecer, não me agradar de Esaú. E pela soberania de Deus ele faz isso. E ele resolveu então se agradar apenas daqueles que creem, daqueles que têm a fé e daqueles que buscam praticar as obras de Deus. E essa eleição ela está perfeitamente em consonância com o livre-arbítrio do homem. O homem, então, ele tem o livre-arbítrio de crer e obedecer, ou crer e não obedecer, ou nem mesmo crer. Então, dentro desse contexto, é que nós temos a salvação que foi explanada por Paulo. O livre-arbítrio, ele não é contrário à graça. E a graça não elimina o livre-arbítrio. A graça de Deus se manifesta em Cristo Jesus. E o livre-arbítrio se manifesta na fé que temos em Cristo Jesus. E a graça de Deus, então, ela é eficaz para nos dar a salvação por meio do sacrifício, da redenção, do sangue de Cristo Jesus, que vai aspergir, que vai, então, pagar pelos nossos pecados. E Efésios 2, versículo 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo Jesus. Nós que estávamos longe, em rebelião contra Deus, agora estamos perto. Agora, aqui em Efésios ele diz, nós agora estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós já estamos como participantes do governo de Cristo. Nós já estamos participantes da glória de Deus. Quando olhamos esse versículo, ele começa, mas agora está mostrando o contraste entre a vida que nós temos agora, pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e a vida que nós tínhamos antes de morte, de separação para com Deus. E nós a temos em Cristo Jesus. Por quê? Jesus, ele desfez todo a condenação do pecado. Ele desfez toda a rebelião que o pecado manifestou no homem contra Deus. E ele tomou sobre si todo o peso do pagamento do pecado. Estando ele justo, ele sofreu a morte que não era para ele. E nós agora nos aproximamos, estamos perto pelo sangue de Cristo, e depois ele diz que mais do que perto, estamos em Cristo, estamos no próprio Cristo, como se estivéssemos dentro dele, porque estamos dentro do seu poder. Cristo não é definido apenas pela sua pessoa, mas pelo seu poder. E estamos na região do poder de Cristo Jesus. E a graça de Deus fez com que o sacrifício de Cristo, o derramamento de sangue de Cristo Jesus, pudesse então nos alcançar. E por maior que seja o nosso pecado, por mais horrível, por mais horripilante que podemos pensar sobre qualquer tipo de pecado, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar. Por mais que nós possamos olhar para os homens que estão nas penitenciárias e pensar que beiram a monstruosidade, os atos que eles praticaram, se voltarem para Cristo Jesus com fé,
com disposição de aprender e obedecer, serão perdoados, serão levados para juntos de nós, juntamente para a presença de Deus. Portanto, a graça de Deus ela é disponível para nós somente pela fé, e ela é capaz de cobrir todo e qualquer tipo e tamanho de pecado. No capítulo 2, versículo 19, diz que quando nós somos recebidos por essa graça, nós passamos a fazer membros de uma família, a família de Deus. Diz assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não se fala mais, Paulo estava dizendo aqui para eles, olha, não se fala mais em judeus, não se fala em gregos, não se fala em romanos, não se fala em gentios, mas todos os que que creem, todos que foram recebidos, alcançados pela graça, são partes agora da família, a família de Deus. E a salvação, o sacrifício de Cristo, a remissão pelo sangue, nos coloca nessa posição de filhos. E são então membros da família de Deus, todos aqueles que foram adotados por meio de Jesus Cristo. E Jesus é o primogênito, é o irmão mais velho, é aquele que tem a herança, e ele nos faz então co-herdeiros com Cristo Jesus. Não há em Cristo separação, divisão de pessoas. Todos na família agora somos iguais. Cristo é o cabeça, Cristo é o principal, é o primogênito. Todos os demais estão em pé de igualdade. Tenha você nascido num lar evangélico, vivido 80 anos com a compreensão, ou mais do que isso, com a compreensão do Evangelho sem se desviar. Mas está em pé de igualdade com aquele que, tendo cometido diversos crimes, recebeu o conhecimento da palavra de Deus, creu em Cristo Jesus como ladrão na cruz, tendo morrido logo em seguida, também é membro da família de Deus. Está em pé de igualdade. Mas não há nenhuma distinção. A Bíblia nos fala nos galardões, nas recompensas pelas obras. Se nós temos a oportunidade de praticar estas obras, as boas obras para as quais nós fomos chamados, como nos diz Paulo na carta aos Gálatas, se nós não as praticamos, nós estamos incorrendo em erro. Nós precisamos andar segundo as boas obras às quais nós fomos chamados. E se nós andamos segundo elas, nós haveremos de receber também recompensas por isso, galardões por isso. Mas todos nós somos filhos em pé de igualdade. Nós precisamos, então, compreender que não há escape, não há nenhuma saída para a salvação se não for por Cristo Jesus. Eu sou o caminho, diz Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos, então, compreender esses aspectos essenciais da salvação, para que nós possamos alimentar os nossos corações e ao final das nossas vidas, da nossa carreira, não sejamos achados em falta como foram achados os irmãos da igreja de Éfeso, porque haviam abandonado o primeiro amor. Nós precisamos agradecer a Deus, glorificar a Deus por essa tão grande salvação que Ele nos dá, porque nós somos salvos para a glória de Deus.
E nós precisamos decidir, então, viver para a glória de Deus, para o louvor do nosso Deus. E tudo que nós formos fazer deve ser para a honra e glória de Deus. Devemos colocar primeiro nas mãos de Deus. E não devemos deliberadamente andar em pecados, mas devemos glorificar o nome de Deus. Não podemos jamais viver então para o pecado, mas devemos viver para Cristo Jesus. Nós não podemos jamais nos sentir menor, sentir inferiorizado a nenhum tipo, nenhuma classe de cristãos que se considera melhor do que os outros. Todos nós pertencemos à família. Todos nós temos o Espírito de Deus que nos capacita, nos habilita para andarmos santo como Deus é santo. E nós precisamos, a cada dia, nos lembrar, é pela graça que somos salvos. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos eternamente perdidos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê dias de consciência destas verdades, que jamais sejamos enganados por homens como foram aqueles que estavam ali em Éfeso, Himeneu e Alexandre, que jamais sejamos enganados por fábulas, por genealogias, por considerar que qualquer cristão seja mais santo do que outro, porque nós temos condições de exercer a santidade sendo iguais a Cristo Jesus, porque nós fomos feitos filhos de Deus, tal qual Jesus foi feito, tal qual Jesus andou com o Espírito, nós também recebemos esse Espírito para nos fortalecer. E Paulo vai falar sobre isso mais ao final na carta, nos falando da armadura de Deus. Haveremos de estudar sobre isso. E nós somos então capacitados por Deus para andar em sua presença, em santidade de vida. Que Deus nos abençoe.